Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui para mais um vídeo alegre, um vídeo que a cada dia o Botafogo está mais próximo do acesso. Quem falou que o Botafogo não jogou nesse final de semana? O Botafogo jogou nesse final de semana e o Botafogo ganhou ontem. Ganhou muito com a derrota do Avaí e ganhou muito com a derrota do Vasco da Gama. O Botafogo está a cada dia mais próximo da Série A, mesmo sem jogar. Antes faltavam 7 rodadas, hoje faltam 6. E sabe o que aconteceu? A tabela não se modificou, ninguém se aproximou do Botafogo. Inclusive, o Avaí se distanciou. Hoje o Botafogo ele tem 3 pontos de vantagem do terceiro e do quarto colocado. E 5 de vantagem do quinto, sendo que temos uma rodada de vantagem do terceiro e do quarto, faltando 6 jogos. Galera, o Botafogo está muito próximo da Série A, muito. 2 gigantes, dos 3 gigantes do futebol brasileiro da Série A, Botafogo, Cruzeiro e Vasco, o Botafogo é o próximo que vai subir. Cruzeiro eliminado, o Cruzeiro já tem que olhar a parte de baixo. E o Vasco, só um milagre faz o Vasco subir. Anderson, por quê? Qual é o segredo desse time do Botafogo? Nós vamos falar isso tudo aqui agora, no canal do Anderson Mota. Primeiramente, galera, não deixe de deixar o like. O like é muito importante para a cada mais botafoguenses poderem assistir o vídeo. Você não é inscrito? Inscreva-se, me dê essa moral. Cheguei agora a 5.100 inscritos. Me ajude a chegar a 6.000. Já é inscrito? Cara, avisa a família, avisa os amigos que não conhecem o canal do Anderson Mota. Um canal independente de botafoguenses para os botafoguenses. Me ajude a crescer ainda mais o canal. Galera, é o seguinte. O Tristão Garcia ontem, ele falou o seguinte. Maior especialista em probabilidades do futebol brasileiro, o Tristão Garcia projetou o Botafogo precisa de mais 8 pontos para garantir o retorno. Né? Ele, pelo cálculo, com 64 pontos, garante sem depender de critérios. O quinto colocado não fará 64, fará 63 ou menos. Conversando parece tranquilo, mas no campo é outra história, afirmou Tristão Garcia. Né? O Botafogo é o vice-líder com 56 pontos, ou seja, precisaria de apenas mais 8 pontos nos 6 jogos que faltam para alcançar o número mágico. É uma pontuação baixa, ponto de vista dos pontos, porque não dá nem metade do que resta. Esportivamente é até alta, porque te obriga a perder um pouco. Mas pegando a cada 3 jogos ganha uma, empata uma e perde a outra, é bem razoável, o matemático falou, né? Cara, eu acho que depois, essa projeção dele foi antes das derrotas do Avaí e do Vasco. Sinceramente, eu volto a dizer a você, com 62 o Botafogo sobe. O Botafogo, na minha opinião, precisa de 2 vitórias, sendo que o Botafogo joga 3 jogos em casa. Então eu acho que o Botafogo está bem encaminhado. É manter o foco, é manter ali 100% pensando na Série B. Claro que a torcida já pode fazer um certo oba-oba, os jogadores não. E agora a notícia boa, Vasco perde, fica longe Só um minutinho, galera, isso. O Vasco perde, fica longe da quarta da Série B. O Botafogo tem lucro na rodada. Lucro não, o Botafogo tem muito lucro, né? Mais um concorrente, calma aí, boa. Mais um concorrente do G4 foi derrotado nessa sexta-feira. Depois do Avaí perder por 2-1 para o Operário, foi a vez do Vasco levar a virada no CSA em São Januário. O Botafogo saiu com saldo positivo na 32ª rodada. Se vencesse, o Vasco ficaria a 6 pontos do Botafogo, a 3 do G4, entrando de vez na briga. Quem se aproximou da zona foi o CSA, que chegou a 48. O Botafogo chegou a 56 pontos na segunda colocação, 2 do líder, com 3 à frente do Avaí e Goiás e 5 à frente do CRB. Galera, a classificação é o seguinte, o Botafogo está com 56 pontos, o Coritiba está com 58, Avaí e Goiás 53, CRB 51. Aí vem CRB 51, Guarani, CSA e o Vasco. Para mim o Vasco ainda briga
pela aquela quarta vaga. Só que o Vasco está a 6 pontos do CRB. 6 pontos do CRB. Muito longe. Do CRB não, desculpa, do Goiás. Tá longe, faltando 6 jogos. O Vasco não se permite mais empatar. O Guarani aí já tá com 49. O Guarani, o próximo jogo é Guarani e Vasco. Né? Alguém mata ali e alguém morre. E o CSA chegando pelas beiradas. Mas eu acho que CRB, Guarani, CSA e Vasco estão mirando a quarta e a terceira vaga. Não estão mirando o Botafogo. Então o Botafogo tá bem. E agora a pergunta que não quer calar, galera. Dos três, Cruzeiro, Vasco e Botafogo, por que só o Botafogo tá lá em cima, consolidado? Eu vou dar minha opinião e depois eu quero que vocês passem as suas. O Cruzeiro vive uma crise administrativa e financeira muito grande. E mesmo assim contratou medalhões caros. O Cruzeiro deve 6 meses de salário. O Cruzeiro tá uma bomba relógio. Até por isso o Cruzeiro será vendido, futebol. Né? Nós falamos isso da XP Investimentos. O Cruzeiro, há 2 anos na Série B, nunca conseguiu chegar na 10ª colocação. É só de 11º para baixo. Então, quando a Globo.com, quando esses sites colocaram o Cruzeiro entre os favoritos, colocou pelo nome, né? O Vasco, cara, o Vasco é o seguinte, o Vasco, ele não entrou na Série B. O vascaíno, com todo respeito, tem amigos vascaínos, eles acham, cara, que o time deles é de Série A. Eles acham que o time deles é muito superior ao nosso. Eles acham que o time deles iam nadar de braçada na Série A, na Série B, perdão. Isso sem o Nenê. É só você conversar com os vascaínos no início do campeonato. O Vasco sobe fácil, uma vaga do Vasco. O Vasco sobe e ainda vai ganhar o título. E se o Botafogo não se reforçar, briga lá embaixo. Eu ouvi muito isso. E aí o tempo foi passando, o Botafogo estava lá embaixo com o Chamusco, o Vasco também estava lá embaixo. Só que eles falavam, não, o Vasco daqui a pouco sobe. O Botafogo não, o Botafogo vai brigar para não cair. E o Botafogo pegou aquela crescente com o Anderson Moreira. O Botafogo ganhou o Vasco, jogando com total autoridade no Nilton Santos. O que o Vascaíno falava? Absurdo o Vasco perder para esse time do Botafogo. Eles não perderam, eles tomaram chocolate. E os 2 últimos jogos foram 2 vitórias do Botafogo. Mesmo assim, a marra deles continuavam. Ah, que Léo, o time do Botafogo ninguém conhece. Se for andar no shopping, ninguém vai falar, ninguém vai conhecer. Ah, nós temos Léo Jabá. Léo quem? Léo quem? É a marra deles. Aí o que acontece? Vem Nenê, um grande jogador, sim. Queria ele no Botafogo, Anderson? Claro que eu queria. Eu queria ele e o Cano no Botafogo. Só os 2. Os 2 seriam titulares no Botafogo. E aí eles engataram algumas vitórias. Bastante ajuda do VAR, não podemos esquecer disso. E aí a marra do vascaíno voltou. Esse time do Vasco é muito melhor que o do Botafogo. Dou 3 rodadas pra gente passar o Botafogo. Dou 3 rodadas a 6 rodadas já. E o Vasco vem ganhando e perdendo. Jogando bem um tempo, jogando mal o outro. E a marra dos caras não param. E aí veio aquele papo. O Vasco nunca pode ficar atrás do time limitadíssimo do Botafogo. Aquele jornalista lá, bobão, que foi mandado embora da mídia tradicional, que abriu um canalzinho agora, que anda estressado, falou ontem que o time do Botafogo é muito limitado. O que seria muito limitado? Quem do Vasco seria titular no Botafogo? Que marra é essa? Esse é o problema de vocês. Se vocês tivessem entrado na Série B, o Botafogo fez um time modesto, um time sim, limitado para a Série A, mas para a Série B um time bem competitivo. E o Botafogo tá lá na humildade, ganhando seus jogos, passando dificuldade em outros, jogando bem alguns jogos, jogando mal outros jogos, mas em momento algum o botafoguense ficou de marra, dizendo que o time do Botafogo é muito melhor do que qualquer time da Série B. Pelo contrário, a gente sabe das nossas limitações. E o Vasco não. Nosso time é muito bom. Nosso time tem Marquinhos Gabriel, tem Leandro Castan. Eu ouvi um vascaíno dizendo que Leandro Castan seria titular no Botafogo. Esse mesmo vascaíno disse que queria que o cara fosse mandado embora no passado porque era fraco. O meu time tem fulano. Quem tem quem, cara? Você, botafoguense, trocaria o seu sistema defensivo pelo sistema defensivo do Vasco? Você, botafoguense, trocaria algum extremo pelos extremos do Vasco? Por que essa marra? Então por isso que o Vasco tá ali. O Vasco ainda tem chance? Tem chance ainda. Tem camisa? Tem. Tem um time bom para a Série B? Tem. Mas se jogar esse time do Vasco na Série A,
cai de novo, como o time do Botafogo cai de novo. Então a diferença é essa, de Botafogo para Vasco. O time do Botafogo é de operário, o time do Botafogo sabe o que quer chegar, o time do Botafogo pisa no chão. O do Vasco tá lá nas alturas. Semana que vem tem Vasco e Botafogo. Eles vão querer fazer um clima totalmente desfavorável. Mas é aquilo. Precisam tirar 9 pontos do Botafogo. Tirar 9 em 18. Pode vir de marra, pode vir do que for. Mas eu tenho certeza que vocês adorariam trocar de lugar com a gente. Fica tranquilo. Ano que vem, vocês mudam o time, fazem um time modesto, bota a cabeça no chão que vocês sobem. Beleza? Meus amigos, seguinte, o que vocês acham? Botafogo cada dia mais próximo? Botafogo teve uma vitória no final de semana? Eu acho que teve. E qual é a diferença, galera, do time do Botafogo pro time do Vasco? O que o time do Botafogo tem que tá lá em cima que o time do Vasco não tem? Comente aí. Meus amigos, excelente final de semana. Grande abraço, saudações alvinegras e fui! Aquele abraço, pessoal!